Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 4, Pluralidade de Existências. Vamos finalizar o item Semelhanças Físicas e Morais, questões 216 e 217. Finalizar o item, não esgotar o assunto, porque é impossível. Até porque Kardec depois faz no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, que é primoroso, uma obra de arte. A gente vai ver depois. 216. O homem conserva em suas novas existências o traço do caráter moral de suas existências anteriores? Então, a primeira pergunta aqui, das duas que nós vamos estudar hoje. O homem conserva em suas novas existências os traços de caráter moral de suas existências anteriores? Resposta: sim, isso pode acontecer. Mas ao tornar-se melhor, ele muda. Sua posição social também pode não ser mais a mesma. Se de senhor ele passa a ser escravo, seus gostos serão totalmente diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Uma vez que o espírito é o mesmo nas várias encarnações, suas manifestações podem ter de uma encarnação para outra certas analogias, mas modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um notável aperfeiçoamento tenha mudado completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau ele pode passar a humilde e humano se tiver arrependido. Tá. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Depende do que a gente entende por moral. Se nós entendemos caráter moral, a forma como a pessoa se comporta, comportamento social, que nós chamaríamos hoje de verniz social, isso muda totalmente. Porque se numa encarnação ele é senhor de escravos, na outra ele é escravo, escravizado, então na realidade nós estamos falando de gostos diferentes, temperamentos diferentes, situações diferentes. Agora, se estamos. Vai ser até difícil de reconhecer o espírito. Agora, se nós estamos falando de caráter moral, a evolução moral, aí é sempre para cima. A gente conserva assim porque é sempre mais, sempre somando mais. No máximo a gente estaciona, mas a gente está sempre evoluindo. No máximo estaciona. Nessa encarnação não fiz nada de ruim, mas também não fiz nada de bom, então estacionou. Na próxima encarnação vamos fazer coisa boa, vamos crescer, vamos domar as más inclinações e assim sucessivamente. O fato é que o ambiente muda muito a gente. E só se percebe que é o mesmo espírito depois que ele atinge um certo tempo. Posso citar aqui, acho que eu falei no outro vídeo também, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Nós vamos ver, principalmente na primeira e na segunda parte, que mostram, na primeira, começo e segunda parte, que mostram ainda ele na senda difícil, na senda do mal, recalcitrante no erro. A gente vai ver as características morais sempre aparecendo, não importa onde ele esteja. Eu sempre cito esse ponto, por exemplo, quando ele encarnou no Brasil, que não havia nem sido descoberto ainda. Ele encarna aqui no Brasil como Tatuí-Piaba, em uma tribo, e ele mantém as características dele de poder, características morais, ou da falta de moral, né? Ele derruba o cacique, coloca um testa de ferro, começa a criar uma situação de dominação entre as tribos e tudo mais. Então, ele sempre mostra o seu caráter moral. Até se tornou pajé da tribo justamente por isso, diante daqueles que estavam encarnados ali, intelectualmente mais bem desenvolvido, ele mais evoluído intelectualmente, não necessariamente moralmente, mas mais intelectualmente, ele acabou dominando aqueles que estavam intelectualmente menos desenvolvidos, e foi o pajé da tribo, enfim, aquela coisa toda do livro que eu recomendo muito que você dê uma lida. É um livro que vai dividir a sua vida antes de Eustáquio e depois de Eustáquio, porque a gente entende muito o Espiritismo quando lê esse livro. Eu fiz a palestra dele a primeira vez em 1997. É simplesmente fenomenal, na minha opinião, e talvez você goste também desse livro. 17 Encarnações do Mesmo Espírito vai realmente abrir assim o nosso campo de entendimento sobre o Espiritismo, e a gente vai ver que realmente a gente conserva aquilo que é de caráter moral da gente, ou falta de caráter, encarnação após encarnação. A gente tem o mesmo jeitão da madeira, como a gente fala aqui no interior, né? 217.
O homem, em suas diferentes encarnações, conserva traços do caráter físico de existências anteriores. A gente falou agora há pouco do caráter moral, agora do caráter físico de existências anteriores. Resposta: o corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso ele é modelado pelas capacidades do espírito. Este lhe imprime um certo caráter, principalmente ao semelhante, e não é à toa que se designam os olhos como espelho da alma. Isso significa que o semblante reflete mais particularmente a alma. Uma pessoa excessivamente feia tem, no entanto, alguma coisa que agrada quando é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano, ao passo que há semelhantes belíssimos, semblantes belíssimos, que nada te transmitem, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que apenas corpos bem constituídos servem de envoltório a espíritos mais perfeitos, mas encontrará todos os dias homens de bem sob aparências disformes. Mesmo sem ter uma semelhança acentuada, a similitude de gostos e inclinações pode compor, portanto, o que se chama um ar familiar. O que dá forma ao corpo é o meu perispírito, mas utilizando os ingredientes disponíveis, ingredientes entre aspas, ingredientes disponíveis no DNA do meu pai e da minha mãe. Certo? Então, basicamente, vai acontecer de eu tentar, claro que as células tronco vão copiar o meu perispírito o mais próximo possível do que é o meu perispírito. Na aparência física, inclusive. Não só nos problemas e deficiências, mas em tudo. Vai tentar copiar, utilizando os ingredientes que tem. Então, se não tem não tem nenhum gene recessivo de olho azul, nem no meu pai, nem na minha mãe, porque não teve nunca ninguém com olho azul na família do meu pai, nunca teve ninguém com olho azul na família da minha mãe, e eu, na última encarnação, tinha os olhos azuis, e o meu perispírito, eu me mostro de olhos azuis, não tem como a célula-tronco fazer um olho azul para mim, porque não tem o gene recessivo lá azul. Pode procurar à vontade, vai ficar lá, meu Deus do céu, quantos espermatozoides. Quando eles têm o olho azul? Quando não tem. Não tem. Não vai vir. Agora, se for necessário para o planejamento encarnatório do espírito que ele tenha os olhos azuis e venha com aquilo que se convencionou em 2023 chamado de padrão de beleza, por que eu falo 2023? Porque sempre muda o padrão de beleza, né? Então, no padrão de beleza que nós estamos hoje, envolve ter olho azul para ser considerado bonito e passar pela prova da beleza, um exemplo, então vai ter que separar, vai ter que esperar até que tenham espermatozoides com o gene recessivo do olho azul, para aquele óvulo que tenha o gene recessivo do olho azul, para dar certo de chegar. Por isso que eu falei, planejamento encarnatório é complicado, demora para fazer. Entendeu? Então, para eu transmitir uma semelhança física, vai ser complicado porque eu dependo dos ingredientes, entre aspas, disponíveis no DNA do meu pai e da minha mãe. Mas eu sou sempre eu. Eu sou sempre eu. Então eu vou ter sempre as características do meu jeitão. Isso é bem nosso, bem brasileiro, né? A gente fala assim, aquela pessoa tem o jeitão. Ele não parece nada com o pai dele, mas tem o jeitão do pai dele. Não tem muitos que falam isso, né? Ela é totalmente diferente, é menina, mas ela tem o jeitão do pai, né? Que são as características, né? Do jeito, da forma de se comportar da outra pessoa. Isso a gente mantém sempre, né? Do meu jeito. E como a gente se aproxima do outro por similaridade, por afinidade, então por isso que a gente vai encontrar sempre outros que têm mais ou menos o jeitão da gente. O orgulho de um jeito, o nariz empinado, o queixo duro, etc, etc. Que são características mais morais do que físicas e que nos tornam mais parecidos do que necessariamente o gene igual, né? Tem uma explicação de Kardec aqui. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação não tem nenhuma relação necessária com aquele que ela deixou.
uma vez que depende de uma origem completamente diversa e seria absurdo deduzir de uma semelhança apenas casual uma sucessão de existências. No entanto, as qualidades do espírito muitas vezes modificam os órgãos que servem às suas manifestações, imprimindo no semblante e mesmo no conjunto das maneiras uma marca distintiva. Viu como ele fala bem mais bonito que eu? Eu falo jeitão. Assim, é possível encontrar sob o envoltório mais humilde uma expressão de grandeza e dignidade. Que eu mais atrasado que eu sou, eu falo nariz empinado. Ao passo que, sob o fraque do grande senhor, vê-se algumas vezes uma expressão de baixeza e de ignomínia. Eu chamo de queixo duro. Certas pessoas, saídas da mais baixa posição, adquirem sem esforços os costumes e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar de seu nascimento e de sua educação, ali estão sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra forma, senão como um reflexo de que o espírito foi antes, do que o espírito foi antes? É bom a gente ver a diferença, né? O sujeito evoluído como Kardec, que coloca as coisas tão bem, e eu mais atrasado que eu falo jeitão, queixo duro, a forma mais parecida, nariz empinado, né? Mas no final das situações, né, eu tento me aproximar daquilo que o Kardec explicou com tanta maestria, né? Eu tento falar no meu jeito para a gente poder compreender. Mas é isso mesmo. A gente se acostuma muito rapidamente com o que é bom, eu costumo dizer, né? E é muito comum o sujeito que era pobre e fica rico, ele esquece muito rápido a pobreza e os outros que estão pobres. E se acostuma muito rapidamente com a riqueza, ou com a vida boa, ou com a vida melhor. A chamada vida boa, a chamada vida melhor. Porque muito provavelmente já tem essas características. E outros que podem estar na primeira encarnação, depois de muitas, pobre, vem então rico, fica meio deslocado naquele meio, né? Eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de dificuldade quando eu me encontro num grupo de pessoas muito ricas, assim, de muitas pessoas ricas. Eu tenho uma certa dificuldade. Não estou falando de humildade, que eu sou melhor do que ninguém, não é nada disso. Claramente, se dê essa impressão, me perdoem, não foi a minha intenção. O que eu estou dizendo é assim, não é um ambiente que eu goste de estar. Então, pode ser que eu tenha feito muita bobagem quando estive numa posição social alta, né? Então, tenho um medo e uma aversão daquela situação, ou faz muitas encarnações que eu não nasço rico, então, quando eu chego perto dessa situação, eu me sinto deslocado lá. Mas isso é uma coisa que me acontece. Eu me lembro que eu era compelido a participar de jantares e de estar em meio à alta sociedade, e aquilo me enojava sobremaneira. Eu não conseguia, e quantas vezes não saía muito rapidamente de lá, cumpria com as obrigações sociais rapidamente, e depois parava em algum carrinho de lanche para comer um lanche e voltar àquela situação mais à vontade, digamos assim. Eu tenho uma frase muito antiga, os mais antigos vão se lembrar. Quem nasceu para tostão jamais chega a milhão. Lembra disso? Eu sou tostão. Nessa vida eu sou tostão. Bom, é isso. Essa é mais uma gota de espiritismo. Amanhã a gente volta começando um novo item que são ideias inatas. Isso aqui é fantástico para a gente entender um monte de coisa e ver claramente que existe a reencarnação. E Kardec não tinha as comprovações científicas que nós temos. Hoje nós sabemos, abrimos aí o Google, abrimos a inteligência artificial, o chat GPT, e vemos situações da reencarnação que a gente sabe que existe, está tudo comprovado aí. Kardec não sabia não, ele provou as situações por A mais B, numa dificuldade tremenda, e sem a parte científica para corroborar. Né? Para nós está mais fácil acreditar em reencarnação, porque ela existe e está comprovada. Ele não, ele teve que buscar isso, e nas ideias inatas nós vamos ver um pouco disso também. Beijo para você que fica, eu sou o Fábio Pereira, até amanhã, tchau.